Então, pessoal, uma boa noite a todos os que estão presentes, alunos, servidores, comunidade externa também, né? Me chamo Eveline, faço parte do NAF, do Campus Vacaria, fico mais responsável pelo desenvolvimento das atividades relacionadas ao NAPNE, né? Seja no acompanhamento dos estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas. E hoje eu vou fazer a mediação dessa noite, apresentar para vocês as nossas convidadas. Elas vão ministrar o tema, então, como identificar e enfrentar o capacitismo, apontamentos para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Elas se chamam, então, Joana Milan Lorandi, Juliana Cavalcante Marinho Paiva. E aí, só para contar um pouquinho, né, para vocês do percurso das nossas convidadas, a Joana é graduanda da 7ª fase de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ela é bolsista de iniciação científica no Núcleo de Estudos sobre Deficiência, pesquisadora no Laboratório de Psicologia de Comunicação e Cognição, pesquisadora assistente na Western University, no Canadá. Ela desenvolve também pesquisas no campo dos estudos da deficiência, saúde mental, violência e educação online. E bolsista de iniciação científica do Núcleo de Estudos sobre Deficiência da UFSC. A professora Juliana, então, possui graduação em Psicologia, também é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente é doutoranda em Psicologia pela UFSC e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência. Ela desenvolve pesquisas, então, no campo dos estudos da deficiência. Antes de passar a palavra para as nossas palestrantes, eu vou só relembrar e dar alguns avisos importantes sobre o nosso evento de hoje. A gente pede que prestem atenção a alguns detalhes. Não repassem o link de acesso a outros que não estejam inscritos ou sem autorização da comissão organizadora. Pedimos que mantenham o decoro durante todo o período do evento. Qualquer atitude que viole as regras institucionais do Código Penal ou do Código Civil poderão acarretar consequências. A atividade está sendo gravada, inclusive as mensagens do chat, e a sua participação está vinculada ao uso de imagem e voz. Essa atividade vai ser certificada, basta preencher o formulário de presença, que nós vamos postar no chat no momento oportuno, e aí vocês vão poder escolher se o certificado vai ser somente para a atividade de hoje ou para o somatório da carga horária até o final do projeto do MIT-NAF, tá? Lembrar de preencher esse formulário, então, por extenso, sem abreviaturas e de revisar os dados antes de enviar, principalmente a parte do e-mail, pois é onde o certificado vai ser encaminhado para vocês depois. A gente já aproveita de antemão para deixar o convite para os próximos eventos do NAF, que vão acontecer, então, no dia 29 de setembro, semana que vem, às 19 horas, com o tema Estudante, Mãe e Por Acaso Trans, com a Alissa Rodrigues. Dia 5 de outubro, ainda com título a confirmar, às 19 horas, que vai ser enviado depois a vocês, né, por e-mail e também divulgado nas redes sociais. Dia 27 de outubro, a fala sobre masculinidades, virilidade e relação de gênero, entre pânicos morais, resistências e perspectivas, com o Fernando Seffner. E o evento de novembro, dia 4, sobre linguagem e poder, com a nossa colega, a professora Laura Noal Mandaloso, certo? Então, eu desejo um bom evento a todos nós e passo, então, a palavra para as nossas convidadas. Muito obrigada, Eveline. Boa noite a todos. Pessoal, muito obrigada por estarem presentes, se inscreverem no evento. A gente queria agradecer o convite do IFRS e do Núcleo de Ações Afirmativas, né, pela oportunidade desse espaço. E a gente vai começar se descrevendo. Então, meu nome é Joana, eu sou estudante de graduação de Psicologia, e atrás de mim tem um fundo branco com uma janela e também uma prateleira com a porta fechada. Eu sou uma mulher branca, sem deficiência, e os meus cabelos são longos, e eu tô com uma blusa preta e com uma camisa jeans por cima. Vou continuar aqui, gente.
Oi, meu nome é Juliana, eu vou compor aqui hoje com a Joana, agradeço também ao convite, e eu sou uma mulher branca, uso óculos de armação arredondada, cabelos castanhos, avermelhados, estou usando uma blusa listrada de alça, e atrás vocês veem pedaço de quadro, pedaço de TV, tem uma sala atrás de mim. Fim da minha descrição. Bom, e os nossos slides, eles vão, então, conter a cor do fundo branca em tons pastéis e as letras têm a cor azul marinho escuro e preto. Então, o título da nossa apresentação é Como Identificar e Enfrentar o Capacitismo, apontamentos para a garantia do direito das pessoas com deficiência. E aí a gente elencou alguns objetivos para a nossa conversa. Então, eles seriam compreender a história da deficiência e as suas relações com as noções de norma e desvio, relacionar os processos de exclusão das pessoas com deficiência com as barreiras sociais que obstaculizam a participação social e caracterizar os diferentes modelos de compreensão da deficiência e suas implicações. E também, por último, identificar o que é capacitismo, um pouco do conceito, da história do conceito e alguns exemplos práticos nos âmbitos da educação, trabalho e na pandemia. Então, gente, começar aqui a pensar. Uma coisa que eu esqueci na minha descrição, que eu acho que é uma coisa que vai dar um pouquinho da minha experiência, eu sou uma mulher com deficiência física, né? Então, para vocês situarem, já que a gente não está num local presencial em que isso talvez ficasse visível para vocês, a gente descreve. E é por isso que a gente faz nossa descrição também, nossa autodescrição, para que pessoas com deficiência visual possam acessar as pessoas que estão falando, né? Então, vamos pensar em por que estudar essa temática é importante aqui, por que a gente está aqui falando sobre isso. E muitas vezes, quando estamos em relação com outros seres humanos, nós partimos do pressuposto que as noções de ser humano elas são óbvias, né? E isso é o maior causador de opressões e dificuldade de comunicação nas relações. Isso em todos os níveis, estou falando. Então, porque há uma infinidade de possibilidades de ser humano e o seu referencial não é o mesmo das outras pessoas. Então, enquanto psicólogas falando aqui, a gente tem uma série de coisas relacionadas a como as pessoas se relacionam, né, das diversas formas, afetiva, de amizade, familiar, e em todos os núcleos sociais. E sempre há uma dissonância dos conflitos que eu não entendi o que você me falou. Então, quando a gente parte desse pressuposto, que é algo que com certeza todas as pessoas aqui já passaram, a gente pensa que a minha percepção de onde eu venho, ela é diferente do outro. Da mesma forma, a concepção de normalidade, de ser humano, do que é possível para um ser humano, também é diferente de acordo com os nossos pontos de partida. Então, o óbvio precisa ser explicitado. Você diz assim, mas isso é óbvio, mas precisa ser explicitado. Porque não é tão óbvio assim quando você acessa pessoas que são muito diferentes. E aí você tem uma construção ao longo de vários anos que diz o que é mais diferente do que o outro, né? Do que quem é o mais diferente. Então, existe uma hierarquização de corpos e vários históricos estigmatizantes do que é o ideal das pessoas. Pode passar. E aí, se a gente pensar assim, a partir do século XIX, a gente tem assim, um surgimento de vários estudos, alguns primeiros estudos científicos, uma grande democratização, de certa forma, da estatística, das ciências naturais, né, os estudos sobre evolução, estudos, enfim, vários estudos científicos, né, começaram nessa época. Mas a gente pensa que pensando em estatisticamente. Gauss, né, os estudos gaussianos, ele começa a quantificar as populações.
do ponto de vista, né, sempre lembrando que é do ponto de vista de quem está fazendo essa quantificação. Então, ele desenvolveu uma curva da normalidade. E essa curva da normalidade é um conceito que advém da estatística, né, de pensar que existe um determinado número e nesse número existe o que é na natureza, que ele chama, na natureza o que é mais comum, o que acontece mais e o que acontece menos. Então, nesse slide eu trago esse gráfico, que é o gráfico da curva de normalidade, que aí coloca que existe uma parcela da população, uma pequena parcela da população, isso pensando em estudos populacionais, óbvio que isso se expande e se aplica em vários contextos. Mas pensando em populações, a curva da normalidade existem pessoas que estão abaixo, né, são caracterizadas como abaixo dessa curva, que não estão atingindo essa curva. A maioria das pessoas que estão dentro dessa curva e algumas pessoas que estão acima dessa curva, né, fora dessa curva. Tanto os que são considerados como abaixo como acima. Estou colocando abaixo e acima, mas essa interpretação ela também é variável. Estatisticamente, elas só são pessoas fora da norma, né? O que não está dentro da norma acaba sendo a população que é desviante. Então, quando você pensa, o que é normatividade? Que a gente fala, né, em termos assim, é o normal? É o que acontece na maioria da população? A curva de normalidade, né, como tem aí no gráfico, é o que tem na maioria da população. Isso é o que é o normal? Pode passar. Então, quando a gente pensa normal e normatividade, há uma diferença, porque a curva de normalidade, né, e nisso a psicologia tem contribuições para várias noções estigmatizantes, ela é uma curva que diz de um contingente populacional. E aquilo sem levar em consideração que as pessoas acabam sendo classificadas por conta de estarem ou não dentro dessa curva. O que é mais comum não necessariamente é o que é ideal. Então, a normatividade ela está muito relacionada ao que é ideal. Enquanto a normalidade, que a gente acaba usando enquanto esse ideal, ela, na verdade, está associada ao que é mais comum. Então, pensando no contexto de pandemia, é o mais comum que as pessoas estejam em adoecimento psíquico. Tem sido mais comum. Tem várias pesquisas sobre isso. Né? Então, quer dizer, está sendo a normalidade. Quer dizer que isso é o ideal? Não. Então, mas pensar a normatividade é pensar que existe uma idealização do que é esse normal e do que deveria ser para a maior parte da população. Então, eu coloquei aí um exemplo da noção de inteligência de Binet, né, que Binet é um estudioso que desenvolveu testes de inteligência, e aí ele classificava as populações, né? E aí ele classificava como os que tinham mais inteligência e os que tinham menos inteligência. E dentre os que tinham menos inteligência eram classificados como idiotas retardados, né? Aqueles termos que hoje a gente sabe o quanto eles são estigmatizantes e a gente não usa mais. Então, pensando nisso, né, pensando que a psicologia ela também teve alguns papéis estigmatizantes, é importante que a gente pense que está não só na psicologia, mas também está na nossa sociedade. A sociedade, ela acaba sendo balizada nesse ideal de normatividade, que é você pensar que existe um ideal da norma, né? Existe um ideal a ser alcançado por essa norma. Então, a normatividade é o normal idealizado. É pensar que existe um ideal para que está dentro dessa curva de normalidade. Então, a corponormatividade é a ideia de que existe um corpo normal ideal a ser alcançado. Então, não que necessariamente os corpos são, né, são possíveis,
possíveis dentro da curva, fora da curva. A normatividade é pensar que existe um ideal a ser alcançado. Espero que isso tenha ficado explicitado aqui para vocês. E aí o corpo também tem isso, né? As características da normalidade, né? Quem são os sujeitos normais? E aí quando você vai pensar, imagine uma representação do que seria um sujeito normal. Geralmente, se você tem uma figurinha para ter isso, geralmente é uma pessoa adulta, um corpo sem deficiência, um corpo que vai ser, ao longo das épocas, ele vai ser um corpo considerado bonito, ainda que essa beleza também vá mudando, né? Que isso é o ideal a ser alcançado. Então, a corponormatividade, que é esse ideal de corpo, ela está para todas as pessoas. Mas para as pessoas com deficiência, ela é a abjeção, ou seja, ela não está dentro da curva do que seria, da curva de normalidade, e também não está dentro do que seria ideal a ser alcançado enquanto um corpo. Então, corponormatividade, aí a gente fala heteronormatividade, da mesma forma, racismo, e dentre outras normatividades, são o que uma norma que é implantada para ser ideal. E sabendo que essa norma, ela não traz necessariamente o que seria ideal. Então, a normatividade está para todos os corpos, né? Não só para os corpos com deficiência, mas na ideia de que existe um corpo ideal a ser alcançado. E essa ideia de normatividade vai ser bem importante para a gente entender o conceito de pessoa com deficiência, ou de deficiência na nossa sociedade, porque essa ideia do que é normal e anormal está totalmente ligada com a ideia do que é ser uma pessoa com deficiência. Então, a gente trouxe um conceito da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU, que vai trazer que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Uma característica importante desse conceito é a relação dele com as barreiras, né? Então, que a pessoa com deficiência está em relação, em interação com as barreiras da sociedade. E isso é um foco bastante importante que a gente vai explicar um pouco melhor depois. No Brasil, segundo algumas informações do IBGE, de uma pesquisa de 2011, mas sobre o ano de 2010, cerca de 45 milhões de brasileiros experienciavam a deficiência. Então, é isso que está apresentado aqui nesse gráfico. E aí, claro, existem os graus, né, de grandes dificuldades, algumas dificuldades. Então, a gente tem o número de que mais ou menos 13 milhões de pessoas apresentavam graves impedimentos de natureza física, visual, auditiva ou intelectual. Muitas vezes as pessoas... esse número, quando a gente lê, é um número bastante grande. Se a gente for pensar na nossa experiência cotidiana, muitas vezes a gente pode pensar como é uma parcela grande da população e como é uma parcela da população que pouco a gente vê circulando nos espaços ou presente nas salas de aula, nos eventos, nos congressos. Então, fica uma reflexão também de por que essas pessoas, né, sendo uma parcela grande da população, às vezes não estão presentes. E aí, uma coisa interessante sobre a população com deficiência, que tem uma imagem de um casal idoso, é a relação da deficiência com o envelhecimento. Porque hoje, nos estudos da deficiência, a gente tem a ideia de que o envelhecimento vai produzir uma série de limitações físicas e intelectuais, e pensando que o envelhecimento pode também gerar essa condição de deficiência, o que vai ampliar a noção da deficiência como uma coisa também comum no ciclo de vida das pessoas, né? Então, não só como uma tragédia ou algo restrito a quem nasce ou sofre um acidente, mas também como uma coisa que pode acontecer no ciclo de vida das pessoas e é inerente à condição humana. Então,
essa questão aí se torna emergente também para a gente discutir, visto que a população está cada vez com mais expectativa de vida. Então, isso quer dizer que provavelmente a cada vez mais a deficiência vai ser um assunto recorrente e a inclusão se torna cada vez mais importante, né? E continuando sobre o conceito de deficiência, como a gente estuda numa visão, de uma perspectiva interseccional, é interessante falar um pouquinho sobre como os marcadores sociais vão influenciar na experiência das pessoas com deficiência. Então, o primeiro que a gente trouxe é sobre a deficiência e a pobreza. Então, aqui tem uma imagem de indivíduos dado às mãos, e eles estão em vermelho. E tem um dado que traz que no Brasil, 27% das pessoas com deficiência estão vivendo em situações de extrema pobreza e 53% são pobres. E a gente pode pensar sobre essa condição da pobreza, pensando que a deficiência está sempre em interação com o meio, como isso pode afetar nas questões de, às vezes, da reabilitação, de atendimento médico, atendimento psicológico, e também nos aparatos para acessibilidade, na aquisição dessas coisas que muitas vezes ficam na via individual, então que as famílias ou as pessoas têm que arcar com os custos disso. Então, que a pobreza influencia bastante essa experiência. Em relação à deficiência e raça, a gente trouxe uma imagem de 3 mãos com os punhos fechados e com diferentes cores de pele, para falar que muitas vezes na história a deficiência, as pessoas negras, indígenas no Brasil foram consideradas e lidas como pessoas com deficiência. Então, sempre vinha aquele estereótipo da pessoa negra que não é intelectualizada, que não tem a inteligência, tanto quanto a pessoa branca. Então, elas foram muito deficientizadas. E esse estereótipo ainda existe na nossa sociedade. E um dado interessante é que 47,7% das pessoas com deficiência se declaram afrodescendentes. E, por último, a questão da deficiência e gênero. Então, a imagem que a gente trouxe é de mulheres em linha, e elas estão na variação de cores do arco-íris. E primeiro que a deficiência é mais prevalente em mulheres, principalmente pela questão da expectativa de vida das mulheres serem maiores que os homens e ter muita ligação com essa questão do envelhecimento. E sobre a experiência de gênero e deficiência, existem diversos tópicos que a gente pode trazer, né? Então, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência, que vem sendo uma luta muito grande do movimento político das pessoas com deficiência, porque muitas mulheres com deficiência ainda são esterilizadas, sem consulta, ou realizam menos exames ginecológicos preventivos, e também tem mais probabilidade de serem vítimas de abuso sexual. É interessante também pensar sobre a questão da maternidade da deficiência. Inclusive, saiu uma matéria na Folha de São Paulo há poucos dias, assim, do Dia das Pessoas com Deficiência, trazendo como a luta do movimento das pessoas com deficiência trouxe mais segurança e aceitação das mulheres em se tornarem mães e menos estereótipos relacionados à maternidade em pessoas com deficiência. Então, é um aspecto bem relevante. E aí, para a gente entender os estereótipos e os preconceitos, estigmas frente às pessoas com deficiência, é importante a gente entender, eu vou passar rapidinho nessa parte, mas os modelos que são usados para a gente compreender a deficiência. Então, usados desde a ciência, usados nas práticas dos profissionais frente às pessoas com deficiência. Então, o primeiro modelo que a gente destacou é o modelo caritativo assistencialista, que é um modelo bastante comum na sociedade brasileira, então, que vê a deficiência como um castigo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, que o filho com deficiência porque a família pecou, ou que é uma encarnação do demônio. E tem esse olhar caritativo para a pessoa com deficiência. Então, essa questão da piedade, de um assistencialismo, que as intervenções e as práticas com essas pessoas ficam baseadas no asilamento e assistencialismo.
Isso é bastante prejudicial se a gente for pensar, mesmo que a gente ache que essa piedade tem um tom de boas intenções, mas isso tira muito da autonomia das pessoas. E como a gente vai ver, a questão da deficiência está muito mais relacionada com uma questão de justiça social e direitos humanos do que esse caráter de piedade religioso que mais tem atrapalhado do que sido benéfico. E também, outro modelo de compreensão é o modelo biomédico, que ele vai ver a deficiência muito com foco na lesão. Então, ele vai entender que os impedimentos corporais, eles são os causadores e não a opressão social. Então, entendendo que a pessoa com deficiência, então, como eu vou olhar para ela a partir da condição biológica, da lesão, eu vou pensar muito que ela tem que ser reabilitada para que ela possa conviver na sociedade. Então, tem muito a ver com o que a Ju explicou, né? Então, a pessoa é considerada anormal, então ela tem que se reabilitar para ficar normal. E então, a pessoa com deficiência vai ser muito vista como um fardo social, então, como uma tragédia, né? Então, que ela tem que ser tornada normal. E esse discurso do modelo biomédico vai também engendrar um padrão corporal. Então, se eu tenho deficiência, eu tenho que viver buscando atingir uma normalidade. E na psicologia, a gente estuda bastante como isso pode ser também prejudicial para a saúde mental e física dos sujeitos. Porque ele vai trazer que a deficiência está muito ligada a uma infelicidade pessoal que vai trazer sofrimento. Então, é sempre essa noção de deficiência baseada num padrão de normalidade. Então, por último, a gente tem o modelo social da deficiência, que ele vem como um questionamento desse modelo médico, não ignorando que sim, existem pessoas com deficiência que têm lesões ou condições cognitivas, mas dizendo que não é só isso. Então, a deficiência é diferente da lesão do corpo. Sendo que a deficiência é constituída pelas barreiras sociais em interação com o ambiente. Então, para contextualizar, o modelo social da deficiência ele é preconizado por pessoas com deficiência na década de 70, que elas estavam começando a constituir um campo chamado de Disability Studies, e estudos da deficiência. Então, ele vem a partir do movimento político de pessoas com deficiência, principalmente, contextualizando, assim, eram mais cadeirantes, homens brancos, que preconizaram esse movimento. E essa perspectiva, ela vai propor o rompimento das concepções sobre deficiência que vão reduzir a deficiência à lesão. Então, fazendo uma virada mais conceitual, que vai incorporar mais questões sociais e políticas na análise da deficiência, entendendo que essas pessoas vão ser sistematicamente discriminadas e excluídas da participação da sociedade como resultado das barreiras atitudinais, físicas, institucionais, que vão estabelecer limites às pessoas com impedimentos corporais. Então, esse modelo visa também retirar a deficiência dessa concepção de uma tragédia humana e situar ela também num contexto de variação corporal, parte do ciclo da vida. Então, essa ideia de que o envelhecimento também pode produzir condições de deficiência, e durante a vida as pessoas podem experimentar essa condição, mesmo que momentaneamente. E essa primeira geração do modelo social, porque ele vai ser constituído por 2 gerações, ele vai ter que a deficiência vai ser compreendida como um processo de opressão e exclusão decorrente das barreiras. E ele vai lutar, então, porque ele tem um caráter bastante político, pelo fim das barreiras para a garantia da independência das pessoas com deficiência. Mas, então, quais as principais barreiras que a gente pode ver no nosso cotidiano que vão limitar a inclusão das pessoas com deficiência? A gente trouxe primeiro as barreiras arquitetônicas. Então, aqui na imagem mostra uma roda de uma cadeira de rodas tentando passar um meio-fio, que é difícil, é mais difícil, é limitante, e do outro lado tem uma rampa. E também, outro exemplo é uma maçaneta, que pode ser difícil de uma pessoa com deficiência que tem uma limitação motora conseguir abrir a porta, e outro é um botão,
é para a pessoa com deficiência abrir a porta. Então, esses são alguns exemplos de barreiras arquitetônicas e como elas podem se tornar mais acessíveis. Então, elas são barreiras físicas do ambiente. E é interessante a gente pensar, né, como essas barreiras vão mudar a experiência e limitar a experiência das pessoas com deficiência. Então, um exemplo disso é numa pesquisa, por exemplo, com acadêmicos numa universidade, os acadêmicos relatavam muita dificuldade na produtividade, participação de eventos, porque para ir num congresso eles tinham que perder muito tempo e muitas horas procurando entradas acessíveis, como se locomover até o evento. Então, se a gente pensar em toda a experiência da deficiência, isso pode ser bastante limitante. E as barreiras atitudinais, que elas vão ser anteparos nas relações sociais, que vão se expressar por meio de preconceitos, estigmas e mitos, que vão atuar sobre as pessoas com deficiência, então marcando as trocas sociais. E a gente trouxe exemplos de uns cartoons do Ricardo Ferraz, de situações que a gente pode perceber barreiras atitudinais acontecendo. Então, no centro dessa ilustração, tem uma mulher com deficiência, que ela não tem os 2 braços e nem as 2 pernas, e ela está digitando no computador com a boca. E ao lado dela tem 2 mulheres e 2 homens, sem deficiência. E eles estão comentando: nossa, que incrível, parece um milagre. É inacreditável o que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. E aí a mulher com deficiência está pensando alto: um dia eles vão se acostumar que não somos ET. Então, esse cartoon traz um pouco sobre um estigma muito comum desse mito do herói da pessoa com deficiência. Então, que a partir dela está conseguindo realizar uma tarefa com aparatos de acessibilidade, as pessoas vangloriam essas atitudes. E isso impede que as pessoas com deficiência tenham direito também a uma vida ordinária e a ter a sua autonomia garantida por meio de acessibilidade. E também, outro tipo de barreira atitudinal, aqui uma mulher com deficiência física, ela está vestida com roupa de adulto, ela está sentada em sua cadeira de rodas, ao lado do companheiro sem deficiência, na hora do jantar, e o garçom sem deficiência coloca a mão sobre a cabeça da mulher com deficiência e faz um gesto infantil. E ele diz: vai papar, né? Então, aqui também a gente pode perceber uma infantilização. Então, esse mito de que a pessoa com deficiência ela é infantilizada, e isso pode ser muito negativo nas relações, porque ele vai tirar, né, tratar a pessoa como criança, vai tirar o direito dela de decidir e se posicionar sobre aspectos importantes na vida. Então, quando a gente pensa na pessoa com deficiência de uma forma infantilizada, a gente pode pensar no sentido de a gente ter que escolher o que ela vai comer, a gente não dá o direito dela de se vestir sozinho, de escolher as próprias roupas, ou também de se comunicar com os outros de maneira autônoma. Só uma questão de ordem, as perguntas no final ou a gente responde agora? Eu vi que a Edneia levantou. Como você quiser, Joana. Vocês comandam a atividade. Tá. Eu acho que a gente podia deixar no final. O que tu acha, Ju? Pode ser. Se a Edneia não conseguir guardar sua questão, dá certo? Eu topo. A gente faz no final. Acho que aguardamos, então, pode ser, Edneia. Daí no final a gente faz um bloco de perguntas e respostas. Pode ser? Tá bem, obrigada. Beleza. Então, continuando. E também, outro tipo de barreiras que a gente pode encontrar são as comunicacionais, então, que elas vão dificultar a compreensão das pessoas com algum impedimento comunicacional. Então, um exemplo, por exemplo, de uma pessoa com deficiência intelectual, que eles podem enfrentar essa barreira, por exemplo, relacionada ao excesso de informações em uma conversa. E talvez numa sala de aula a não adaptação de informações por meio de outros meios de comunicação, como desenhos, imagens, vídeos. Então, essa barreira é muito importante para a gente pensar como existem diversas formas da gente comunicar uma informação
e elas podem estar adaptadas para as diferentes diversidades. E também, que tem bastante relação com isso, é a questão das barreiras pedagógicas, né? Então, numa sala de aula, incluir formas de ensino e avaliação diferentes, com atenção à diversidade, e as trocas sociais são bem importantes, porque existem diversas barreiras que vão limitar a compreensão dos alunos, talvez a forma de organização do espaço pedagógico, as formas de ensino. E então, essa primeira geração do modelo é bastante voltada para as barreiras e para a independência das pessoas com deficiência. E aí, a segunda geração do modelo vai trazer algumas mudanças nessa concepção. Justamente, pensando que esses primeiros teóricos do modelo social da deficiência, né? Essa primeira geração pensava que, eliminando as barreiras, eu consigo acessar. Tipo, uma escada, que é uma barreira arquitetônica, pode ser impossível de eu conseguir acessar um andar superior e acessar com isso uma aula ou alguma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, e eles pensam assim, com um elevador, com um aparato que garanta essa acessibilidade e eliminada essa barreira de acessibilidade, então você vai estar tudo ok, né? E a segunda geração do modelo social vai pensar um pouco diferente, né? São críticas, são as contribuições das feministas e pensavam críticas que levavam em consideração que ainda que houvesse a eliminação completa das barreiras, alguns corpos não serão autônomos, nem serão independentes, né, para conseguirem participar da sociedade. E pensando nisso, talvez o que deva ser questionado, né, que elas levam em consideração, é a noção de independência e autonomia. Porque justamente pensando que talvez todos nós dependamos de outras pessoas em algum nível. Né? Não estamos sozinhos no mundo, temos, né, uma inter-relação tão grande que uma pandemia foi instalada, né, uma coisa que acontece do outro lado do mundo influencia aqui, então nós não somos independentes. Nós não somos, o que eu fizer da minha vida é só o que importa. Não, você tem o outro, a outra pessoa, qualquer pessoa que está dentro desse planeta, ela pode ter influência na sua vida, né? Não pode estar do outro lado do mundo. Então, nós temos várias dependências de outras pessoas. E isso faz parte da condição humana. Então, elas trazem o debate de que a independência é um mito. Ninguém está sozinho. Né? Ninguém sobrevive como, né, no livro lá, Na Natureza Selvagem, sozinho, né, a relação. Então, os debates eles serviram para repensar e ampliar esse modelo social. Compreender que a luta contra a opressão, contra os corpos lesionados e outras coisas, mas entendia isso, mas ampliava para pensar que existe uma interseccionalidade da deficiência, com outras categorias, como gênero, raça, classe social, geração. E também levava em consideração a experiência da dor e do cuidado, porque se nós somos interdependentes, nós necessitamos de cuidado. Quando criança, necessitamos de cuidado. Quando idoso, necessitamos de cuidado. Quando adultos, necessitamos de cuidado. E isso faz parte da nossa condição. Então, tem os pontos principais, né, que as feministas, teóricas feministas trouxeram, foi pensar que existe o conceito, né, a ser desenvolvido da interdependência, de que todos nós precisamos uns dos outros, e que isso, o fato de eu precisar, de eu ter a necessidade de uma outra pessoa para sobreviver, não torna a minha vida menos digna de ser vivida. Então, faz com que, mesmo que eu seja uma pessoa que necessite de completo cuidado de uma outra pessoa, ainda assim a minha vida é digna, é importante. E aí, vou dar um exemplo, né, simples, é o Stephen Hawking. Né? O cara produziu muito, quanta coisa. E mesmo que não produza, né? Mas, e a vida dele não é importante? Porque ele
tinha várias necessidades de interdependência, de tecnologias, de outras pessoas, e a vida dele não é importante. E a minha vida não é importante por precisar. E a vida de um idoso que está acamado não é importante? Não é digna? Não vale a pena ser vivida? Todas as vidas valem a pena ser vividas. É óbvio que existe também, com isso, a experiência da dor, né? Um corpo que sente dor. E do sofrimento, que é um corpo que sente dor. Porque com dor, você não consegue fazer outras coisas. Então, também isso deve ser levado em consideração. Porque não é só uma barreira, porque você não elimina essa barreira. Não é algo que você possa simplesmente eliminar, né? A dor, por exemplo, pessoas que têm fibromialgia, que nem são ainda consideradas pessoas com deficiência, convivem com a experiência da dor. Isso não é uma limitação para pensar a participação na sociedade? Então, vamos pensar já que isso tem sido uma limitação para participar da sociedade, vamos ter um olhar de acolhimento para essas pessoas e pensarem que todas as pessoas merecem vidas dignas, mesmo com a dor, mesmo com o enfrentamento de precisar de cuidados complexos. Então, todas essas vidas que são interdependentes, elas valem a pena. E aí, com isso, elas também pensam, tá, se eu sou interdependente, eu preciso de cuidado. Mas esse cuidado precisa ser ético. Precisa ser com garantias de que o Estado possa garantir esse cuidado, de que o cuidado seja feito de uma forma ética. Porque aí o que acontece muitas vezes nessa sociedade em que a gente vive é que quem precisa de cuidado muitas vezes fica vulnerabilizado ao desejo do outro, não de si, né? Então, isso é muito complicado. E com isso também pensar o direito ao não trabalho, porque nem todas as pessoas serão produtivas. E ainda assim, mais uma vez, vão merecer ser dignos de serem vividas. Pode passar. E aí? Bom, pode falar, gente, desculpa. E tudo isso a gente vai pensar em coisas que vão culminar no conceito que a gente tem hoje de capacitismo, que a Joana vai explicar. Exatamente. Então, o modelo, né, a crítica a esse modelo assistencialista, biomédico e o surgimento do modelo social, ele vai ser uma mudança paradigmática que vai surgir essa emergência desse conceito de capacitismo. Então, esse conceito ele vai vir principalmente da militância acadêmica e ele vai visibilizar, então, que a opressão das pessoas com deficiência seja visibilizada. Um destaque aqui no Brasil, ele ainda é novo, agora que a gente está começando a ouvir mais a falar dele, né? Lá fora o termo é ableist, mas aqui no Brasil se traduziu por capacitismo, e ele foi criado, né, difundido muito pelas próprias pessoas com deficiência. E existem duas formas de se compreender o capacitismo, duas formas que não são excludentes, mas que se complementam. Então, a primeira delas, né, então, com o termo sendo utilizado para nominar essa opressão e discriminação vivenciada pelas pessoas com deficiência. Aí a gente trouxe aqui, então, essa comparação, né? Então, opressão por raça, o racismo, opressão por ser mulher, sexismo, as diversas opressões. E não se tinha ainda a categoria da deficiência como uma categoria social vista mais por esse olhar da justiça social. Então, quando isso começa a ser mais estudado, surge essa necessidade da gente pensar também como o capacitismo é uma forma de opressão social. Mas também a gente pode ver o capacitismo de uma forma um pouco mais ampla. Então, a autora Fiona Campbell, ela vai conceituar como capacitismo como uma rede de crenças, processos e práticas que vão produzir um tipo particular de eu e corpo, um padrão corporal, que vai ser projetado como perfeito, o típico da espécie e, portanto, essencial e totalmente humano. Então, a deficiência é lançada a um estado diminuído de ser humano. Então, tem bastante a ver com essa questão da corponormatividade, que vai desvalorizar os marcadores da deficiência, como a vulnerabilidade, a fraqueza,
às vezes, a normalidade física e mental e a dependência, muitas vezes. Então, que vão desvalorizar essas características. Mas que essa rede de crenças, processos e práticas, ela está presente também para as pessoas sem deficiência. Claro, não da mesma forma, porque as pessoas com deficiência vão ser bem mais afetadas com relação a isso. Mas a gente pode, alguns aspectos, assim, do conceito do capacitismo, né, que a gente pode pensar nele relacionado com as relações de poder, de corpo, de ética do corpo, então, que vai produzir efeitos na construção do conhecimento. O capacitismo está presente na mídia, e principalmente nos valores do sistema capitalista, do sistema de produção que a gente vive. E também nos valores do poder biomédico, né? Desse poder que perpassa diversas concepções que a gente tem do que é um corpo normal, do que é um corpo esperado, e os valores do capitalismo, como a meritocracia, às vezes a gente não entender que o tempo das pessoas, muitas vezes o tempo das pessoas com deficiência é diferente, e como o nosso mundo é muito acelerado e muito valorizado o trabalho, a produtividade, essas características dos corpos não padrões às vezes são inferiorizadas. Então, as pessoas com deficiência são tratadas como incapazes, e o conceito de capacitismo, uma questão muito importante, é que ele vai aproximar as demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras discriminações sociais. Então, a gente discute bastante no núcleo de estudos de deficiência da UFSC como a deficiência também é uma categoria política, porque vem muito dessa questão da gente achar desse assistencialismo, dessa piedade, e a gente não entender que as demandas das pessoas com deficiência também são demandas de justiça social e uma categoria que tem que ser cada vez mais politizada. Então, esse termo é muito relevante para dar visibilidade a essa opressão. E também é importante a gente ter esse termo, porque quanto mais complexa a sociedade vai ficando, né, vai se complexificando, mais impedimentos e limitações para as pessoas vão surgindo. Então, novos impedimentos vão surgindo a todo momento. E também, né, que o capacitismo, um dos aspectos é conceber o fracasso da pessoa com deficiência, a sua não produtividade, o seu não trabalho, como uma consequência biológica e não da estrutura social. Então, o capacitismo busca visibilizar toda essa estrutura social que requer dos corpos um desempenho que não é adequado a eles, né? Então, a gente nem sempre vai conseguir reabilitar o corpo. E uma outra questão do capacitismo que começa a ser estudada mais é sobre como esse sistema de opressão também privilegia as pessoas sem deficiência. Então, ele também traz privilégios para aquelas pessoas que se encaixam na normalidade, nesse padrão de produtividade e oprimem as pessoas com deficiência. Então, como eu disse, né, eu trouxe uma citação de uma pesquisadora que se chama Sonara Taylor, e ela vai apontar muito para essa dimensão estrutural do capacitismo na nossa sociedade. Então, que ele está presente nas instituições, na estrutura social. Então, que todos os corpos vão estar sujeitos à opressão do capacitismo, e ele vai ajudar a formar opiniões, valores culturais na nossa sociedade, essa noção da independência, do que significa ser independente, e os parâmetros de medir produtividade e medir a normalidade, que vão atravessar todos os corpos na sociedade e vão também oprimir muitas vezes as pessoas que às vezes saem desse padrão. Então, o capacitismo, essa ideia de capacitismo como estrutural e também como uma categoria interseccional. Então, aqui um destaque, né? Então, as pessoas com deficiência, muitas vezes as pessoas negras, LGBT, pessoas em sofrimento mental, com algum transtorno mental, mulheres, pessoas do sul global, muitas vezes são compreendidas como menos capazes, porque elas vão desviar desse ideal corpo normativo de ser humano. Então, sai um pouco dessa ideia do capacitismo só para as pessoas com deficiência, mas também como um sistema que vai estruturar a sociedade. Então, e a gente entende também que quando as opressões estão na estrutura social, elas vão ser mais complexas de serem combatidas, porque elas vão estar em diversos âmbitos, né?
Então, muitas vezes as lutas contra o capacitismo vão ser muito deslegitimadas. E aí a gente trouxe alguns dos efeitos, né? É difícil abarcar todos, mas, por exemplo, a responsabilização da pessoa com deficiência e das suas famílias pela sua condição. Então, essa individualização da deficiência, né? Que ela vira responsabilidade só da família, sendo que, como uma questão de justiça social, as pessoas com deficiência também são responsabilidade do Estado. E muitas vezes o Estado ele se exime de garantir o cuidado, que é uma questão ética, né, da pessoa com deficiência, e de adequar os espaços para as variações do corpo. Então, muitas vezes vira uma responsabilidade individual da pessoa que tem que se adaptar ao espaço, e não muitas vezes da sociedade também ter essa responsabilidade da acessibilidade, que na verdade é uma responsabilidade de todos nós. Então, outro efeito, né? Essa questão da cura, da normalização, desse cunho caritativo, e essa questão da narrativa da superação, né? Que a gente trouxe como uma barreira atitudinal. Mas essa questão de qualquer conquista da pessoa com deficiência é uma superação e dificulta que ela possa ter autonomia e uma vida ordinária na sociedade, né? Então, chama uma atenção para uma coisa que não era esse o aspecto que devia ser chamado a atenção. E agora, para a gente entender e identificar, né, o capacitismo em diversos âmbitos, trazendo a questão da educação, o capacitismo vai colocar no sujeito individual a responsabilidade pela sua própria exclusão nos processos de aprendizagem. Então, os sistemas de ensino vão restringir ou não vão se adequar ao uso de alguns recursos e materiais para atender às demandas. Então, as questões ficam muito individualizadas. As práticas educacionais também podem se tornar reprodutoras de ideias corponormativas e não incentivar essa variabilidade, essa diversidade e inclusão dentro das salas de aula. Também naturalizar essa narrativa da superação. E também outra questão do capacitismo é a falta do conhecimento das pessoas com relação à Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão, que elas são legislações bastante importantes e elas elas incentivam práticas de cunho anticapacitista. Então, é bem importante o conhecimento dessas legislações para a compreensão do capacitismo. E destacando o ensino superior, né? A gente percebe muito a questão do capacitismo com efeitos do modelo biomédico. Então, para eu conseguir, às vezes, uma demanda de acessibilidade, eu preciso apresentar um diagnóstico, ou eu preciso apresentar que eu estou medicalizado. E também os efeitos da meritocracia e do produtivismo, né? Então, que às vezes não respeitam a diversidade dos corpos e a diversidade das formas de produzir das outras pessoas. Então, outro meio de reprodução do capacitismo é nas instâncias superiores, nos órgãos, e também a incorporação do capacitismo na organização curricular. Às vezes, as próprias teorias ensinadas na academia ou estudadas pela academia são capacitistas. E também, outra questão é a invisibilidade da categoria da deficiência no contexto universitário, assim, quando está ligada à discussão de pautas interseccionais, pouco se lembra da deficiência, né? Então, isso é uma questão que a gente traz, que é muito invisibilizada, a deficiência também como uma categoria interseccional. E isso serve para reproduzir o capacitismo. E como ideias, né, propostas para a gente entender mais como se constituir uma prática anticapacitista em alguns espaços, primeiramente pensar, né, na remoção de barreiras, então, né, como identificar essas barreiras, a gente deu alguns exemplos, mas pensar em como removê-las, como pensar em saídas acessíveis, na importância também de construir essas saídas acessíveis, esses acessos aos espaços com as pessoas com deficiência, né? Então, entender quais as necessidades das pessoas com deficiência, perguntar a elas e dar autonomia também a elas, para entender quais são as necessidades e expectativas delas para acessibilidade nesses espaços.
e outro, esse questionamento da independência. Então, assumir que a dependência e a interdependência são questões de justiça sociais, são inerentes, né, à vida humana, todos somos seres interdependentes. Então, a gente respeitar essas diferenças e aceitar como parte da diversidade humana. Outra questão também é a formação dos professores, baseada em uma perspectiva interseccional, política e inclusiva. E também, né, a formação de professores e a educação, né? A educação inclusiva também como uma forma de combater a discriminação. E também, outra questão então, na educação, compreender as potencialidades de cada um e não olhar só para as limitações. E outra questão muito interessante para uma prática anticapacitista é a articulação das pessoas com deficiência em grupos. Então, às vezes, num grupo de movimento político, grupos de comissões de acessibilidade, grupos de pesquisa. Então, trazer a categoria da deficiência presente nos estudos e presente nos movimentos da universidade também. E aí a gente trouxe uma citação de uma ativista, ela é norte-americana, ela é uma pessoa com deficiência, da Mia Mingus. O que eu acho interessante é a gente pensar um pouco no âmbito da acessibilidade, então eu vou ler ela, para a gente refletir um pouco. A Mia Mingus fala, eu não quero apenas acesso técnico e logístico, eu não quero apenas inclusão, eu quero acessibilidade libertadora e a intimidade de acesso. Quero que não apenas possamos fazer parte dos espaços, mas que possamos nos envolver plenamente nos espaços. Eu não quero apenas me sentar à mesa de outra pessoa. Quero que possamos construir algo mais magnífico do que uma mesa, junto de nossos parceiros. Eu quero que sejamos capazes de ser compreendidos e sermos capazes de participar de uma luta de princípios juntos, de sermos humanos juntos. Não apenas pacificados ou educadamente ouvidos. Então, algo interessante nessa citação é a gente pensar no aspecto do afeto e da criatividade para a produção de acessibilidade, do acesso coletivo das pessoas. Então, essa dimensão da afetividade, da colaboração também importante como uma potência para a construção de práticas anticapacitistas. E aí outra esfera que a Jana falou, né, como ser anticapacitista, ela pensou um pouco na educação, e uma outra esfera que a gente debate muito, que é muito importante se debater, que é um espaço importante, é o trabalho, né? Primeiro porque há um histórico de exclusão de pessoas com deficiência no trabalho, né? Elas sempre foram excluídas do trabalho formal, e as formas de sobrevivência da pessoa com deficiência, quando elas existiam, elas sempre foram atreladas à caridade, associada ao modelo caritativo, né? Ou foram custeadas pela família, ou trabalhos de entretenimento e alternativas pouco usuais. Era a sobrevivência, quando elas tinham, né? Então, e quem não consegue e não pode trabalhar? Né? A lógica de produção capitalista, ela faz com que a força de trabalho possa ser vendida, né? E que a produção gere um lucro, produção de atividades. Então, se você não pode trabalhar, mais uma vez você é considerado como um sujeito menos digno. Então, é produtivo, a gente fala produtivo aquele que gera lucro, ou aquele que detém os meios de produção e gerencia-os. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência, elas não são consideradas produtivas, muitas delas não são consideradas produtivas, e por isso elas são consideradas uma categoria inferior. Pode passar. E é justamente pensando nisso que a gente pensa, né, quer desmistificar isso, quer fazer uma mudança nisso, de pensar que precisamos mudar, né, não precisamos ser necessariamente produtivos. E aí, comparativamente, dentre as pessoas que acessam ao trabalho, né, comparativamente, pessoas com essa deficiência, as pessoas, mesmo levando em consideração o cenário atual, né, de muito desemprego e de
enfim, que está para todas as pessoas, né, no cenário pandêmico, as pessoas sem deficiência, elas têm um nível de instrução mais alto, elas conseguem acessar mais níveis educacionais, elas têm renda mais alta, elas têm maior ocupação de cargos no trabalho e cargos mais altos também. Muito mais difícil você encontrar uma pessoa com deficiência gerente. Né? E as pessoas com deficiência, elas acabam tendo menor acesso à educação e à universidade. Tem, por exemplo, essa coisa do decreto 10.205. Ah, meu Deus, esqueci o número do decreto. O decreto das escolas especiais, né? Mostra como, mais uma vez, estamos pensando em segregações, né? Porque escolas especiais, né, ou escolas, são escolas de contraturno. Mas sem escolas inclusivas e a possibilidade de acesso à educação, inclusive superior, então você fica excluído do mercado de trabalho, de possibilidades de educação, né? Então você tem, com isso, maiores porcentagens das pessoas com deficiência recebendo até um salário mínimo. Esse é o máximo do rendimento da pessoa com deficiência. Então também tem menor acesso ao trabalho formal, né? Quando tem, acabam sendo geralmente trabalhos informais. Então, pode passar. Então, sobre isso, sobre essa característica geral das pessoas do trabalho, a lei de cotas, ela foi muito importante, ainda que ela ainda está atuando, apesar das mudanças que ela tem sofrido, ela é do que empresas com 100 funcionários ou mais, elas deverão preencher seu quadro funcional de vagas com 2 e 5% de pessoas com deficiência ou pessoas reabilitadas. E isso mudou, assim, toda a estrutura, porque você tinha pessoas com deficiência sem acesso educacional, então sem condições de, às vezes, exercer um trabalho por falta de preparação. Essa lei, ela foi bem importante. Pode passar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem com ela, apesar de ter mais pessoas com deficiência empregadas formalmente, ainda é um número muito baixo, sabe? E temos mais visibilidade, sim, com ela. Mas, ao mesmo tempo, e também tivemos mais investimento na qualificação. E aí também, né, a importância do acesso à educação inclusiva, porque é esse acesso à educação inclusiva que muda, né? Tanto as pessoas sem deficiência têm acesso a pessoas com deficiência, sabem como lidar com as diversas possibilidades de ser humano, quanto as pessoas com deficiência, né, têm contato com pessoas sem deficiência e sabem como é, né, e aprendem uns com as outras, é aquela coisa de estamos juntos, né, todos. Mas ainda temos muitas barreiras, porque temos uma ameaça da lei do cotas, adicionando outros contingentes populacionais, e isso torna o número de pessoas com deficiência efetivamente ainda menor, porque à medida que a lei de cotas para pessoa com deficiência e outros, e outras, e outras, o número das pessoas com deficiência acaba sendo menor, porque as pessoas com deficiência ainda são as mais marginalizadas perante, né, os estigmas do trabalho. E aí, nas empresas, também há falta de preparo dos gestores para lidar com as diferenças, justamente porque a maioria das pessoas nunca estudaram, tiveram contato, participaram socialmente com pessoas com deficiência. Então, não sei lidar com a pessoa com deficiência. Óbvio, as pessoas não estão conseguindo frequentar os espaços educacionais, sociais, de lazer. E aí você não vê elas, e aí você não sabe, não sei como lidar com a pessoa com deficiência. Então, o que falta é que elas estejam ocupando os espaços sociais. E aí, sim, de fato, as pessoas vão saber que, para lidar com a pessoa com deficiência, você precisa saber dela, o que ela precisa. Que é a mesma coisa, a abertura que você faz para qualquer pessoa. Porque, mais uma vez, buscando aqui o iniciozinho que a gente fala sobre a normatividade e a ideia de que no meu mundo já contempla todas as diversidades possíveis, então é a partir do meu ponto de vista que eu vou acessar o outro. Não, você tem sempre que saber que se você está partindo do seu ponto de vista, você tem que perguntar para o outro, o que você entende disso? Como é que você precisa ser auxiliado? Como é que você pode ser acessado? Como é que eu posso me comunicar melhor com você? É isso é para qualquer pessoa.
Mas o fato delas não estarem ocupando os espaços faz com que essa comunicação seja ainda mais difícil. Então, você tem uma lógica capacitista, né? Não que as pessoas com deficiência não tenham a capacidade de realizar trabalhos. Alguns não têm, mas as que têm, né? Pensando assim. Mas a sociedade, ela vai impondo diversas barreiras à sua participação, e aí elas não conseguem acessar. Pode passar. Então, muitas vezes, dentro da esfera do trabalho, né, capacitismo quando? A discriminação vem mascarada de boas intenções, né? Mas é capacitismo quando? Tá? É capacitismo quando você ajuda, eu coloquei o ajuda entre aspas, que é você tá tanto fazendo as coisas pela pessoa que ela não tem a oportunidade de fazer a tarefa ou a atividade sozinha, né? É que nem aquela coisa de superproteção. Eu super protejo, então eu faço e aí ela não tem que fazer. Isso é muito ruim para a pessoa. É capacitismo quando você diz que você nem parece ter uma deficiência, você é tão bonita, como se, sabe, isso é o pior de tudo. Isso acontece também, né, nas esferas de trabalho, porque você já associa, né, justamente pensando a ideia de normatividade, ao corpo com deficiência, a pessoa com deficiência, ela acaba sendo uma pessoa abjeta, difícil de olhar, difícil de ver. Então, quando você olha assim, mas você é bonita, você acha que isso está, o fato de ser bonita está compensando ela ter uma deficiência, como se a deficiência fosse necessariamente um defeito, algo negativo. Então, isso é ruim nesse sentido. É capacitismo quando você não chama o colega de trabalho para o happy hour, pois o local não é acessível. Né? Diz assim, não, ele não é acessível, então não vou nem chamar. Capacitismo. É a mesma coisa, olha, eu não vou chamar fulano porque eu acho que ele não vai. Dê a oportunidade da pessoa dizer. Se você quer a presença da pessoa, faça o possível para que ela participe. Seja procurando um outro lugar para o happy hour, seja mobilizando a estrutura daquele lugar, dizendo, ei, olha, aqui não é acessível, mas então eu preciso que as pessoas aqui responsáveis pelo estabelecimento venham aqui, todo mundo vai ter que vir e carregar a pessoa a fazer, dá um jeito, porque isso constrange, né? Isso constrange passar por isso. É constrangedor para a pessoa com deficiência, sim, mas é constrangedor para quem tem um espaço inacessível e que está ali esboçando na cara que não tem acessibilidade, e aí por isso tem pessoas deixando de participar aqui desse local. É capacitismo quando você questiona o conhecimento de alguém ou a legitimidade do que a pessoa fala pela condição da deficiência. Isso é principalmente na questão da deficiência intelectual, mas isso acontece com mulheres, isso acontece com pessoas negras, isso acontece com pessoas com deficiência. Você deslegitima o que a pessoa fala pelo físico, pelas características identitárias que ela tem. E aí, pensando a pandemia, no contexto que a gente vive, assim, de pandemia, a gente teve 2 pontos, assim, diversos, né? Porque afetou ainda mais as pessoas com deficiência, né? As pessoas que dependem de leitura labial, agora com máscaras, ficou muito mais difícil. Eu não tenho deficiência auditiva, mas eu tenho muita dificuldade de entender o que as pessoas falam, né? Porque boa parte da informação, ela é a minha, né, do meu jeito de ser no mundo, eu consigo entender a informação também olhando para a boca da pessoa e já associando com o que eu escuto. Então, não ter máscara dificultou para mim, que eu não tenho deficiência auditiva. E imagine para as pessoas com deficiência auditiva, que informação elas estão recebendo ou tendo dificuldade de receber, né? Então, as pessoas com deficiência, nós somos muito afetadas. Que, ao mesmo tempo, várias condições de deficiência são consideradas comorbidades. E aí, então, toda uma coisa de se a exclusão foi muito difícil. Se você pensa assim, olha, se você é uma pessoa sem deficiência, e você diz assim, foi muito difícil vivenciar esse período sem contato social, com várias restrições de sair e tudo,
muitas vezes isso é a realidade da pessoa com deficiência. É a realidade cotidiana. Então, pensa assim, isso afetou ainda mais. Se já era difícil, isso foi ainda mais difícil, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente teve o acesso online, ele possibilitou a presença e participação de pessoas com deficiência em diversos espaços que antes eram inacessíveis. Então, ao mesmo tempo, isso, né, a gente teve que utilizar alguns recursos que são muito mais uma outra forma de acessibilidade, se a gente pensar, uma outra forma de ser que propõe acessibilidade. Então, por que não, né? E aí temos várias prospecções futuras, né, do que, como é que vai ser. Ainda não temos certeza, mas temos muitas. E se Joana quer comentar mais alguma coisa Acho que era nesse sentido, assim, bem que você falou da acessibilidade, porque muitas empresas, por exemplo, a pessoa com deficiência não podia participar porque tinha que se locomover até o trabalho, ou às vezes o trabalho não era acessível, e elas requisitavam essa questão do trabalhar remoto, trabalhar em casa, que pode facilitar várias questões, e nunca era dado, né? Não era permitido. Então, teve vários relatos, assim, e aí as empresas foram obrigadas a fazer esse trabalho remoto e começaram a perceber que sim, é possível, né? Então, é uma questão bastante interessante para a acessibilidade. Exato. Eu fiz um poema antes de ir, né? Porque é um poema que, para deixar a ideia de que nós estamos falando com pessoas. São pessoas, não é porque são pessoas diferentes de mim que não valem, né? São vidas menos dignas. Todas as vidas são dignas. Então, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois arrancaram os desempregados, mas como eu não tenho emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando. Já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É um texto bem antigo, esse é um poema bem antigo, e ele, algumas questões, óbvio, tem que estar passada pelo que até os termos que se usa e tudo. Mas como eu acho que faz sentido ainda hoje. Isso, você não está sozinho, né? As pessoas não estão sozinhas. E é importante que a gente entenda que o lugar que você está nem sempre é o lugar que o outro está. E para você acessar o outro, é preciso que você se abra. Isso em qualquer relação, para qualquer pessoa. É isso, né? Todos nós temos responsabilidades sobre a engrenagem que faz a sociedade ser do jeito que ela é. E todos nós somos afetados por isso. Então, cabe a cada um de nós fazer alguma coisa para mudar essa engrenagem. É isso, gente. Joana e Juliana, antes de passar para as perguntas, eu já quero fazer um agradecimento, né, pela participação de vocês e por essa abordagem, esse momento de reflexão tão necessário sobre o tema capacitismo. São muitas questões para a gente pensar e pensar não só a nossa profissão enquanto profissionais de educação e muitos aqui estudantes, né, da área, mas também a nossa convivência em sociedade, no que diz respeito a essas práticas anticapacitistas. A Juliana mencionou que o capacitismo vem mascarado de boas intenções, né? E muitas das nossas falas, do nosso comportamento, ele tem que ser constantemente observado e refletido, né? Para ver em que medida que a gente também está reproduzindo essas questões. Eu fiz algumas observações, mas antes eu vou abrir aqui para algumas questões que o pessoal foi levantando a mão. Então, eu vou passar a palavra para a Edneia, né, para que a gente possa fazer aí um momento de conversa e interação com o pessoal que foi escutando. Tá? Então, se a Edneia quiser abrir o microfone, a Edneia fica bem à vontade. Boa noite. Eu queria agradecer pela oportunidade, assim, um tema bastante relevante. Eu estou lendo um pouco sobre isso, até para escrever meu trabalho de conclusão da pós. E a questão do capacitismo eu não tinha
lido ainda sobre isso. Meu trabalho é o mais específico na parte de avaliação dos alunos com deficiência do ensino fundamental, que até me chamou bastante várias coisas, mas que eu fiquei pensando se a questão do CID, né? O CID entra muito nessa questão do incapacitismo, né? Do capacitismo, que os professores acham que se o aluno tiver o CID, ele está incluído. E a gente sempre, né, revê vários temas a respeito, anotei várias coisas, e o que fica é que, apesar da escola, né, incluir esses alunos, ela ainda não é uma escola inclusiva, né? Aí, muito obrigada pelas falas da Joana e da Juliana. Não, Edneia, isso que você fala do CID é bem importante, porque, de fato, nas escolas, a realidade é que, enquanto você não tem um diagnóstico, você não, muitas vezes, a falta do diagnóstico lhe faz ter dificuldade de acessar direitos, né? Porque, às vezes, você só consegue acessar os direitos pela via do diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, o diagnóstico é estigmatizante. Né? O diagnóstico coloca o grupo dentro, né, o grupo das pessoas diagnosticadas, né, separadamente, segregadamente. Então, o que você fala, ainda falta muito para sermos uma escola inclusiva. Falta muito. E cada vez, às vezes, eu falo que cada vez eu tenho receios de estarmos ainda. Porque existem, né, essas dificuldades, essas barreiras todas, né, no nosso processo de inclusão. E eu entendo que muitas vezes, para quem está, enquanto pessoa com deficiência, vivendo esse tipo de coisa, às vezes, não, eu não tenho outra oportunidade, eu não tenho outra forma de viver sem ser segregado dentro da escola, ou mesmo os pais, né, ou mesmo alguns outros profissionais, né, então eu entendo, mais uma vez, que muitas vezes algumas coisas para pessoas com deficiência são feitas na melhor das intenções. Eu entendo que são, que inclusive a proposta de escola especial, mas ao mesmo tempo isso não muda a nossa estrutura capacitista e continua fazendo com que as pessoas com deficiências fiquem segregadas, não estejam participando, porque é justamente essa tensão de o que eu vou fazer com essa criança com deficiência, muitas vezes, ou o que eu vou fazer diante de um aluno com dificuldade de aprendizagem, o que eu vou fazer diante, né, dessas coisas, são nessas tensões que surgem as mudanças, mas se não houverem tensões, né, isso não vai ser possível. Eu lembro que segunda-feira foi centenário de Paulo Freire, e ele fala que toda uma educação discriminatória não é uma educação que, né, não é a educação que ele acredita, e também não é a educação que eu acredito. Muito obrigada. Não sei se a Joana quer comentar também mais alguma coisa. Achei perfeita a resposta, assim, acho que é bem nesse sentido, de que, muitas vezes, os diagnósticos, os professores ou o corpo docente fica muito preso nos critérios e não presta atenção também na singularidade dos sujeitos, das pessoas com deficiência. Então, acreditam que uma pessoa com autismo tem tais e tais características, mas existe toda uma variabilidade no autismo, nas pessoas com autismo, e vai muito também da história de aprendizagem da pessoa. Então, ainda tem que se caminhar muito para a gente conseguir uma escola inclusiva. E a gente não precisa nem falar só de pessoas com deficiência. Eu digo isso porque acho que talvez quem seja pai ou outras pessoas, ou mãe que tenha crianças na escola, há uma constante ali, eu recebo o tempo todo uma constante, para uma criança de 6 anos, uma constante de que deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa, porque não está aprendendo no mesmo ritmo. E eu assim, já fomos, já não tem essa alguma coisa. Então, talvez a gente precise questionar desse modelo que precisa homogeneizar e normatizar, né? Mais uma vez, aquela curva de normalidade, colocar todo mundo ali dentro da curvinha do que vai ser o ideal. E, na verdade, talvez a própria
a própria dinâmica de ensino e aprendizagem e outras dinâmicas de participação das pessoas na sociedade devam ser repensadas, né? A Clarissa colocou no chat, quando vocês comentavam sobre a questão da infantilização das pessoas com deficiência, que isso acaba negando o direito da pessoa ter desejos. E aí a Juliana bem colocou, né, que uma das lutas dos direitos da pessoa com deficiência, essa é uma das lutas, né, das pessoas com deficiência, que é o direito a exercer a sua sexualidade. E aí eu não sei se a Clarissa, a pergunta dela é nesse sentido, daí eu vou pedir para que ela abra o microfone para complementar ou fazer a pergunta que ela havia formulado. Eu teria, na verdade, uma lista de perguntas para fazer sobre esse assunto, porque ultimamente até estava lendo bastante, mas são duas, assim, posso sintetizar nas duas perguntas e comentários mais importantes. Eu tive antes de ser jornalista aqui no Campus Vacaria, eu era servidora da Prefeitura de Erechim numa escola de educação infantil. E eu tive várias experiências muito enriquecedoras com a questão da inclusão que a colega Edneia mencionou. Eu desempenhava a função de secretária da escola e era uma instituição que se preocupava muito com esse objetivo de que todos os servidores deveriam estar incluídos na questão da inclusão, né, deveriam estar conscientes, quero dizer, da questão da inclusão, né, a gente tinha oportunidade, quando se lê um texto teórico sobre o assunto, ou quando se ia discutir assim, algum tema relacionado, desde as políticas educacionais, era pedido a participação de todos, né? E uma secretária não tem, assim, trabalho diário com as crianças, mas com toda essa vivência eu percebi como era importante, assim, que todos acolhessem, tivessem um olhar amoroso para todas as crianças, e o quanto me fez falta na escola, por exemplo, quando eu tive o meu período de primeiro grau e depois o ensino médio, peguei bem ali a transição, eu pouco convivia com crianças consideradas deficientes, né? E por um lado, é enriquecedor, mas é muito desconfortável, né? Você está acostumado com aqueles corpos que vocês mencionaram, os corpos padrões, comportamentos padrões, né? E daí você vê, assim, conviver, às vezes, com uma criança que não tem aquele corpo, aquela aparência de uma criança considerada normalzinha, né? Primeiro, você tem que se desconstruir, né? Aquele olhar é um choque, né? Para quem não conviveu, né? Muitas vezes essas crianças na minha idade ficavam encerradas, né? Ficavam fechadas às vezes em escolas só para quem era parecido, né? E como assim a gente, esse exercício da empatia, né, de aceitação, ela é necessária, assim, porque a criança ela vai saber se tu tem algum preconceito, alguma rejeição, né, eles são muito intuitivos, né, e esse exercício de aceitação, de exercitar o olhar era muito importante, porque cara, eles sabem, por mais que
a pessoa trata bem, assim, um olharzinho torto, é uma fase que eles sabem muito, assim, que quem aceita e quem rejeita, né? Em relação a essa experiência, né, se vocês quiserem comentar, né, e como é que a gente pode sair desse lugar de desconforto para olhar o outro com esse olhar anticapacitista? E outra pergunta, vou dar um textão aqui, né? Desculpa. Eu estive lendo recentemente sobre o conceito de neurodiversidade, né, que ele é de uma socióloga, e ele postula que certas condições, como o espectro autista, né, deficiência de aprendizagem como dislexia, dispraxia, até alguns transtornos mentais que são considerados transtornos mentais, eles não deveriam ser vistos como uma anormalidade, mas como diferenças que o cérebro pode ter, dependendo do caso, né? Eu queria ver se você já conhece esse conceito, se acham que ele agrega ao debate. Seriam essas duas perguntas. Ficou muito longo, mas foi o que eu consegui formular aqui. Sem problemas, Clarissa. Você quer comentar, Joana? Eu comento logo. Posso destacar 2 pontos, aí tu me complementa. Destacar, primeiro, obrigada pelo relato, Clarissa, achei bem importante o que tu destacou. E eu pensei algumas coisas no que tu traz, primeiro da importância da capacitação dos profissionais, né? Porque como a gente trouxe, se a gente pensar no capacitismo como estrutural, a gente pensar formas diferentes disso, né? Pensar criticamente ao capacitismo é mais difícil, né? Não é intuitivo a gente pensar criticamente esses padrões de normalidade, esses padrões de comportamentos. Então, como a capacitação dos profissionais foram muito essenciais para a inclusão na escola que tu trabalhou. E sobre essa questão desse desconforto, eu penso bastante que se cada vez mais a nossa sociedade não propuser a participação das pessoas com deficiência, o desconforto continua, né? Mas eu acredito que com a expansão também desse conceito do capacitismo e da participação das pessoas, da gente entender mais sobre essa diversidade, esse desconforto ainda pode existir, mas a gente pode pensar criticamente sobre ele e tentar cada vez mais desconstruir, assim. Porque realmente é difícil, principalmente nessa fase da escola, nessa fase da infância, esse olhar de desconforto ele pode ter bastante efeito, né, sobre as crianças. Posso complementar? Então, sobre tudo isso que o João falou, mais participação de pessoas com deficiência, quanto mais você vê-las, menos isso vai ser estranho. Né? Então, individualmente, que ela falou, vamos ampliar esse debate, mas individualmente, o que faz o olhar mudar? Faça com que se encontrem ainda mais pessoas com deficiência. Encontre, o meu olhar ainda tem uma estranheza. Então, veja, faça por onde encontrar mais pessoas com deficiência. Se acostume a olhar. É isso. Tudo que não está dentro do, né? A gente não está acostumado a olhar, é estranho. Você olha uma pessoa quando usa uma roupa muito extravagante. Você olha, as pessoas olham, é natural. Mas por que o extravagante é extravagante? Só extravagante dependendo de onde, né, do seu parâmetro. Há muitos anos atrás, determinadas roupas eram impensáveis, tipo biquíni. Então, e aí, com isso, o olhar para um corpo de biquíni seria, não sei, olhar na mesma hora, mas ao mesmo tempo, acostume a olhar. É isso, basicamente. E sobre neurodiversidade, é uma tentativa de colocar o termo, né, de mudar o termo neurotípico, porque para
pessoas com autismo e outros, né, do espectro e de outras questões da diversidade neurológica, que eles pensam assim, falava do típico e do atípico, bem nessa coisa de normal e patológico, né? Isso aqui está dentro do normal e o que está lá na curvinha, na parte fina da parte fina da curva, é o atípico. Então, o termo neurodiverso foi para tentar justamente tirar um pouco esse estigma do típico e atípico. Se é o termo ideal, eu não sei. Até a questão, quando a gente fala diversidade, é um termo que a gente fica assim, tá, diversidade, quando você fala diversidade, as pessoas acham que, não, vamos falar sobre deficiência, LGBTQIA+, mulheres, pessoas negras, mas tipo assim, diversidade é o ser humano, então, quando a gente pensa, então, se é o melhor termo, eu não saberia dizer, mas é um termo que surgiu pensando essa ideia de sair do típico e atípico. E em relação às pessoas em sofrimento, né, em sofrimento psicossocial, existe uma linha que tenta fazer uma aproximação das pessoas com deficiência com as pessoas com deficiência, com as pessoas em sofrimento mental. Por quê? Porque elas também sofrem vários preconceitos e vários estigmas que fazem com que elas não participem da sociedade. Então, em termos de garantias de direitos para pessoa com depressão, pessoa com toque e algumas outras coisas, direitos semelhantes aos direitos da pessoa com deficiência pela questão das barreiras, porque as barreiras sociais são as mesmas, né? São barreiras as mesmas, às vezes. Então, tem uma tentativa de aproximação, mas isso não é consenso. Não é consenso de que a pessoa em sofrimento mental, sofrimento psíquico, seja considerada uma pessoa com deficiência, né? Então, isso não é consenso. Eu espero que tenha ficado explicadinho. O que mais, gente? O Jorge fez um comentário, então, no chat, né, sobre a questão da narrativa da superação, que é bastante ouvida na área dele, na educação física, e eu sinto te informar, Jorge, que não é apenas na sua área. Isso recorrente, né, em diversas profissões, inclusive na minha, principalmente na minha, eu acredito, na pedagogia, essa questão dos processos de ensinar e aprender, né, como muitas das vezes a gente acaba delegando essa responsabilidade só para o aluno que não aprende ou que deve aprender para superar as suas limitações e alcançar aquele padrão homogêneo de estudante que a gente almeja, né? E que muitas vezes a questão do papel de ensinar, né, adequar as metodologias para a necessidade que o aluno apresenta, não só o aluno com deficiência, né? Em sala a gente tem diversas necessidades educacionais específicas, tempos de aprender, a gente entende, né, que a gente ainda tem um sistema organizado por ciclos, por séries, né, por alguns objetivos que devem ser minimamente alcançados ao longo de cada ano, mas a gente tem muitas especificidades numa turma, né, e aí a gente tem que cuidar muito, e aí eu me incluo sempre nessa questão de desconstrução desses discursos, né, porque a gente está em constante processo de desconstrução, então é algo que a gente tem que pensar constantemente, né. Verdade. Aí aqui abaixo a prof. Flávia mencionou, né, o autor do poema É Preciso Agir, do Bertolt Brecht. Não saiu, é porque eu acho que quando eu copiei, ele ficou um pouco abaixo, aí não saiu o autor. Sim, ela só a título de complementação mesmo. Parabenizações, né, pela fala, pela palestra. Alguns profs tiveram que sair, pois tiveram aula agora às 8h30, mas deixaram, né, o agradecimento pelos conhecimentos compartilhados, agradeceram a atividade, né, as reflexões, a organização da fala, né, muito, muito clara, uma fala leve no sentido de que é um tema tão complexo e que traz tantos pontos para a gente pensar, e a forma como vocês conduziram foi muito adequada, né?
Que bom. A Edneia falou, então, Joana, que autores você indicaria sobre o assunto capacitismo, né, para uma complementação dessas informações que foram trazidas? Não sei se a Joana... Ah, já colocou aqui embaixo, né? Tá certo. Uma série de autoras top. Podem olhar essas autoras, e a gente fala, e são todas mulheres, e vamos falar, tem homens também, né? O Marco Gavera, ele é uma grande referência. Mas isso também tem a ver com a ética do cuidado, né? A questão da deficiência ainda é uma temática muito estudada por mulheres. Ainda é uma temática muito pensada ainda em relação a muitas mulheres. Porque muitas vezes as mulheres são as responsáveis pelo cuidado. Responsáveis pelo cuidado de seus familiares, das pessoas com deficiência, ou das crianças que vão para a escola, são elas que fazem a tarefa em casa. Então, não é à toa. E que bom, mas ao mesmo tempo, que bom que temos mulheres produzindo aí. Então... não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão a gente já encaminha, então, para os encaminhamentos finais. Meninas, então eu reforço os agradecimentos sobre a fala de hoje. Eu acho que em momentos como esse, né, de informação e formação, são muito importantes. Tem algum vídeo para passar, Joana? Se vocês quiserem, a gente pode passar o vídeo. Eu só tenho que achar aqui. Tá, então enquanto tu acha aí, só para eu fazer o fechamento aqui, eu acho que a gente nunca tem uma garantia, né, integral e a longo prazo dos nossos direitos já adquiridos. Vocês trouxeram um pouco da caminhada ali em termos de legislação das pessoas com deficiência e das diversas lutas, né, travadas pelas próprias pessoas com deficiência, né, porque isso é importante, esse protagonismo na luta, na conquista dos direitos, porque cada um sabe das suas necessidades e de como as políticas públicas precisam ser adequadas a atender às necessidades de cada um, mas elas nunca são estáveis, né, a qualquer momento a gente pode perder o que já foi aprovado, a qualquer momento a gente pode ter mudanças nas legislações, como a gente vê que vem ocorrendo, né, em algumas instâncias. Então, o debate constante sobre o assunto para garantir a permanência e a ampliação desses direitos. Muitas coisas já foram conquistadas, mas muitas ainda precisam ser efetivadas, né, no nosso dia a dia, nos espaços públicos, para que essa estranheza, né, quando a Joana trouxe ali o número de pessoas, de uma estatística, né, o quantitativo de pessoas com deficiência, né, 45 milhões, né, Joana, se eu não me engano. Onde estão essas pessoas? A gente não vê essas pessoas circulando, nos causa estranheza sim, né? Ver essas pessoas em festas, em bares, na rua, nas escolas, né? Por mais que a gente tenha hoje uma ampliação do acesso a esses espaços, ainda são muito poucos que conseguem acessá-los, né? Então, eu acredito que a ampliação dessas leis, né, e a garantia de que elas vão permanecer garantindo esses direitos de justiça social, como a Juliana colocou também, são muito importantes. Provavelmente, porque são de 2010 esses dados, né, Edneia, então, obviamente que a gente tem uma mudança e talvez uma ampliação desse número. Na verdade, em termos dos números, o censo não vai ter censo, vai ter censo, aquela coisa toda. E aí saiu bem recentemente alguns dados, mas que, como todos os dados sobre a pessoa com deficiência são, principalmente, né, as reflexões são com base no censo 2010, e houve, né, uma coisa assim, a gente sempre mantém o de 2010. Saiu, mas esse número ficou um pouco menor, porque se considerou não só as dificuldades em fazer, então ficou um pouco menor, mas ainda assim um número bem expressivo. Nós temos mais pessoas com deficiência do que pessoas canhotas no mundo, e com certeza a gente sempre conhece mais pessoas canhotas do que pessoas com deficiência. Então, isso já é um dado para a gente pensar nisso também.
Larissa, quanto a Joana Não sei localiza. se eu posso complementar. Eu não sei se ficou muito claro que o sentido que eu dei de desconforto foi um desconforto positivo, assim, para uma desconstrução mais aprofundada, né? E que tu falaste a questão de olhar a pessoa que é vista como deficiente, né? Como comunicadora, eu ressalto que hoje em dia a gente tem a representatividade, inclusive na questão da beleza, né? É muito recente a abertura de mercado para você encontra modelos com amputações, modelos com diversas condições, né? Até modelos com microcefalia. Você encontra uma receptividade maior, né, de algumas empresas, e esse é um exercício muito importante de olhar, né, que tu falaste, assim, não é assim, não é um conceito fácil de derrubar, porque a gente tem um conceito dos nossos próprios corpos, às vezes, que é o corpo ideal, né, às vezes década de 90 a mídia me contaminou muito disso, né? Mas é interessante, às vezes, você procurar, né? Esse exercício de olhar realmente é uma coisa que eu procuro me educar, né? Bem interessante, bem legal, assim. E o desconforto é algo importante. Eu acho que enquanto se não existe nenhum desconforto, ou a gente já está muito à frente, que eu não sei se é o nosso caso, ou tem alguma coisa errada, está invisibilizando a questão da deficiência. Porque é importante que exista esse desconforto, justamente porque não é o que está ali, o que está sendo colocado como padrão, né? Como normal. Então há um desconforto, é natural que exista esse desconforto. E a gente tem mais que ficar desconfortável até não estar mais. Né? A gente, né, fica desconfortável até não estar mais. Acho que é bem... Isso sim, tem crescido o número de pessoas, né, presentes na mídia agora, com as redes sociais, a pandemia também possibilitou isso, né? Nós temos muitos influencers com deficiência, ativos e tudo, mas a questão é que são passos lentos, né? Ainda como a Joana trouxe, é um número muito grande de pessoas. E agora que você consegue ver algumas dessas pessoas em alguns espaços, ao mesmo tempo que, por muito tempo, a gente não viu, a gente ainda não vê pessoas com deficiência, às vezes, interpretando pessoas com deficiência em novelas, em outros espaços. Então, às vezes, a pessoa com deficiência é interpretada por uma pessoa sem deficiência. Às vezes, para mostrar uma transição, ok. Mas a maioria das vezes, não necessariamente é preciso que seja uma pessoa sem deficiência que esteja fazendo aquele papel e aí a pessoa não está... Estou dando só um exemplo, mas é só para pensar que, sim, ainda falta muita ocupação dos espaços pela pessoa com deficiência. Sim, eu fico pensando também quanto esse desconforto não gera pequenas mudanças, mas em movimento também no debate, as mudanças, e assim que a gente consegue se desenvolver melhor, né? Posso compartilhar o vídeo? Então, tá, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Bom, só para contextualizar, então, né, o vídeo foi produzido num projeto de iniciação científica da finalização, mas a gente utilizou ele também como divulgação científica nas redes sociais do Núcleo de Estudos da Deficiência, para promover o debate sobre o que é a luta anticapacitista. Vou passar aqui. Você sabe o que é a luta anticapacitista? Olá! Hoje eu tô aqui para falar sobre capacitismo e sobre como o Núcleo de Estudos sobre Deficiência contribui com a luta anticapacitista. O meu nome é Joana, eu sou uma mulher branca, sem deficiência, de cabelos longos e castanhos, e eu tô usando um lenço verde e uma blusa preta, e ao fundo uma parede branca.
E eu sou a Juliana, eu sou uma mulher com deficiência de pele clara, uso óculos, tenho cabelo preto com umas mechas, desce até o ombro, estou com regata branca hoje. E queria perguntar para Joana, você sabia que as pessoas com deficiência não precisam de caridade? A noção de deficiência mudou muito nos últimos tempos. As pessoas com deficiência precisam que os seus direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão sejam cumpridos. Assim, elas devem ter os seus direitos assegurados de andar nas ruas, circular nos demais espaços sem barreiras, ter o acesso a uma escola que respeite a sua forma de aprender e de acessar o conhecimento, bem como um atendimento integral em saúde. E você considera que pessoas com deficiência fazendo atividades rotineiras, como pegar um ônibus, devem ser consideradas guerreiras ou exemplos de superação? Elogios em contexto que não costumam acontecer com pessoas sem deficiência são comuns na mídia, mas são atitudes capacitistas. Atribuir às pessoas com deficiência esse status de extraordinário reforça a ideia de que pessoas com deficiência não são capazes de realizar atividades diárias. Por que queremos que as pessoas sejam inspiração? Para quem? Muitas vezes as pessoas sem deficiência sentem alívio por verem que não estão na mesma condição desse grupo e utilizam como forma de inspiração. E isso é capacitismo. E o que é esse capacitismo? O capacitismo é um termo para expressar a discriminação que as pessoas com deficiência vivenciam cotidianamente, por conta de elas desviarem do que é considerado um ideal de corpo. Um corpo perfeito, bonito e capaz, física e intelectualmente. E como nós podemos ajudar a construir uma sociedade anticapacitista? Com o engajamento de todas as pessoas. Todos nós nos beneficiamos com a luta anticapacitista, porque o capacitismo oprime a todos nós. Nos oprime com espaços inacessíveis, com um ideal de corpo que coloca o diferente como inferior. E, considerando que todas as pessoas que terão o privilégio de envelhecer irão experienciar, em alguma medida, a deficiência. A luta contra o capacitismo é, então, um dever de todos. E o NED, o Núcleo de Estudos sobre Deficiência, como ele contribui para uma luta anticapacitista? O NED possui um grupo aberto à comunidade, com diversas pessoas com e sem deficiência que estudam a temática em uma perspectiva de politização da deficiência. Temos buscado garantir o acesso a conhecimentos que contribuam para que as pessoas com deficiência possam lutar pelos seus direitos, que já estão garantidos na lei. Também buscamos produzir trabalhos acadêmicos acessíveis e gratuitos, visando que o conhecimento produzido na academia dialogue com a militância. Reforçamos o convite aos interessados de participar no grupo de estudos do NED. Aqui você poderá ter acesso à nossa página e e-mail. A luta anticapacitista é de todos. Acho que deu para sintetizar bem a fala de hoje nesse vídeo, né? E eu vou deixar aqui, então, um fechamento bem gaúcho, né? Gurias, obrigada pela participação de vocês. Um abraço aqui do Sul para vocês aí nas suas casas mais quentinhas que as nossas no momento, né? Aí no Norte, em Santa Catarina também. Tomara que a gente possa voltar a se encontrar, nos colocamos à disposição também, né, enquanto Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, do Campus Vacaria, para dar continuidade a essa parceria que tenho certeza que só iniciou hoje, mas que a gente pode estar também voltando a ter a contribuição de vocês em outros momentos e nos colocando à disposição também. Um abraço, uma boa noite a todos e, novamente, obrigada. A gente que agradece. Eu estou à disposição, tenho certeza que a Joana também. Também, muito obrigada, gente, pela presença e pela participação de vocês.